Agora a gente vai falar do quarto traço, que é o masoquista, mais conhecido como masoca. Qual que é a dor desse traço aqui? A dor é a humilhação. E não só a humilhação, mas a sensação de estar decepcionando alguém. Isso é muito forte para o masoca. Qual que é o recurso? Planejamento, passo a passo, uma rotina e também o perfeccionismo. O que você não pode exigir de uma pessoa que tem um traço alto de masoca? Que ela haja rapidamente, que ela haja no improviso. Por quê? Lembra que lá na origem desse traço, né, quando foi mielinizado nessa quarta fase, a dor foi a humilhação. Então, a criança se sentiu exposta porque ela não tinha a sensação nos esfíncteres. Então, ela fazia xixi e cocô de forma que não estava pronta para ser desfraldada. Toda vez, então, que ela fazia xixi, cocô, ela se sentia o quê? Humilhada, porque alguém ia lá e fazia ela se expor, né? Expunha ela, falava, nossa, pelo amor de Deus, eu falei para você avisar quando desse vontade, olha só, sujou de novo, vai ter que precisa de um outro banho. Então a criança se sente o quê? Humilhada. Por quê? Ela não estava pronta para ser desfraldada. No entanto, alguém achou que ela já estava pronta e tirou a fralda antes do tempo. E com isso ela se sente humilhada e mais do que isso, que está decepcionando alguém. A partir desse momento, para não ser exposta novamente, para não ser humilhada, ela começa a fazer as coisas e analisar, 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 para quê? Para que não fique nenhum resquício de algo errado, tem que ficar perfeito, porque ela não quer ser exposta novamente. Por isso que não gosta de improviso, porque o improviso ela não se prepara antes. Vai ser a mesma sensação da dor que originou o traço lá na quarta fase. Então, não gosta. Então, se você precisa que uma pessoa que tem o traço masoca se apresente, faça uma palestra, você tem que avisar com antecedência para que essa pessoa se prepare, para que ela não seja pega de surpresa, se sinta mal, aconteça algo ali que ela não domine a situação e se sinta mais uma vez exposta, humilhada e que esteja ali decepcionando alguém, ok? Outra coisa, lidar com situações novas. Hoje em dia não tem muito, mas antigamente existia muito aqueles carros de som, né? Que a pessoa fazia uma declaração de amor e tudo mais. Isso, para uma pessoa que é masoca, é horrível, porque ela está sendo pega de surpresa. Do mesmo jeito que uma festa de aniversário surpresa, ela não sabe como ela vai reagir, porque ela não está preparada para aquilo. Foi algo inédito, algo inusitado, que ela não está pronta. Então, não gosta de surpresas de jeito nenhum. Ela gosta de ser preparada para que ela possa trabalhar o que ela precisa fazer para não ser exposta novamente. Outra coisa, a pessoa que tem esse traço é muito organizada, precisa de rotina, de passo a passo. Então, ambientes desorganizados, bagunçados, estressam e muito a pessoa que tem pico, de masoca, tá? Precisa de rotina. É uma pessoa que é muito emocional, só que diferente do oral, tá? Diferente do oral, o oral mostra vulnerabilidade, gosta de contato físico, gosta de chorar, gosta de falar bastante. O Mazoca não. Como ele se sentiu humilhado na quarta fase, o que ele entende? Que quando ele expõe, alguém humilha ele. Então ele guarda, ele segura a informação. E ele tem muita força. E é uma força que as pessoas usam para serem beneficiadas. Então, por exemplo, ai, fulano, faz não sei o que para mim, por favor, você é tão bom nisso. E aí o masoca deixa de fazer as coisas para ele, para ajudar o outro, e vai fazendo, vai fazendo. Quando percebe, está sobrecarregado. Está fazendo demais para o outro e a vida dele está passando e ele não está percebendo. Então, por exemplo, precisava ir para uma academia, ter uma alimentação mais saudável, mas o outro pediu para ir no mercado, o outro pediu para fazer não sei o quê, e aí ele vai deixando as coisas dele, quando tá na dor, tá? Para fazer as coisas dos outros, fica sobrecarregado, porque as outras pessoas querem que ele faça tudo e não tem ainda um reconhecimento. Quando vai reconhecer, reconhece uma outra pessoa que não fez nada. E ele que deixou de fazer as coisas dele para ajudar essa outra pessoa acaba não sendo valorizado. Então tem uma dor muito grande da falta de reconhecimento. Quando é que o Mazoca está no recurso? Quando ele entende que ele é forte e ele usa essa força para ele ir além,
para ele conseguir um outro patamar. Então, ele trabalha, sei lá, com programação, ele vai estudar cada vez mais para ele crescer, ele vai é, ficar próximo de pessoas que ele entende que essas pessoas vão contribuir com o crescimento dele. Porque quando está na dor, ele deixa de ir para patamares mais altos para ajudar os outros que estão lá embaixo. Só que aí ele não cresce, os outros crescem e ele fica frustrado. Quais são os ambientes que você se sente exposto? Quais são os ambientes que as pessoas não valorizam o seu esforço, a sua dedicação, a tua força para ajudar? O Mazoca também, ele é um traço que requer muita segurança. Ele precisa de segurança para ele e ele oferece segurança para outras pessoas. Ele é um cofre. A pessoa que chega nele e conta um segredo, ele não conta para ninguém. Só que a pessoa que contou o segredo tá leve. Ai, contei, desabafei. E ele fica pesado porque ele fica guardando esse segredo. Ele no recurso, ele entende que ele tem as habilidades dele e que ele tem também a cruz que ele tem que carregar e o outro tem a dele. Então ele não precisa carregar a cruz de ninguém. Cada um tem a sua, é o processo evolutivo de cada um, tá certo? E ele precisa de rotina. Ele não é aquela pessoa que cada dia quer fazer uma coisa diferente. Não. Ele gosta de fazer as mesmas coisas porque fazer coisas diferentes tira ele, deixa ele vulnerável e ele pode ser exposto, pode se sentir humilhado ou pode decepcionar alguém. O Mazoca é um traço que ele é muito certinho. Então, se ele vai estacionar o carro, ele vai estacionar na vaga bem certinho. Não vai deixar, não vai queimar faixa de jeito nenhum. Então, se ele tá dirigindo, ele vê que é contramão, por mais que seja fim de semana, madrugada, ele não vai entrar na contramão. Por mais que os outros falem, ah, não tem nada não, é fim de semana, ninguém sabe nada não, ninguém, não tem policial não. Para ele, não. Ah, ele vai numa festa, ele sabe que existe lei seca. Então, ah, bebe um pouquinho e tal. Não, não, eu estou dirigindo. Então, ele é sempre muito seguro, muito consciente e ele é muito certinho. Ele gosta de fazer as coisas por quê? Porque ele não quer ser humilhado, não quer ser exposto. Como que é a forma de vestir? Roupas mais confortáveis, não gosta de roupa apertada e não gosta de roupa que chame atenção. Então, você nunca vai ver um mazoca, um pico alto de mazoca, com uma roupa verde-limão, com uma roupa rosa-choque. Por quê? Porque não gosta de chamar atenção, gosta de ser discreto, de preferência as roupas muito parecidas, sem muito detalhe, porque não quer chamar atenção. Chamar atenção faz com que ele fique no holofote, né? Seja foco de algo, então ele não quer isso, ele quer ficar na dele. Agora, o que que acontece? Vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que ele tem muito traço de mazoca e ele odeia construção, não gosta, porque a infância inteira dele, a casa onde ele morava, vivia sendo reformada e tudo mais, então aquele barulho irrita ele. Ele é casado e tem dois empregos. Os dois empregos exigem muito dele, são empregos que é cobrança em cima de cobrança. Ele é masoca e ele aceita até cobrança, né? Pode vir cobrança que eu dou conta. Só que quando ele chega na casa dele, ele quer descansar, ele quer ficar sozinho, para quê? Não é diferente do esquizoide que fica sozinho para criar e inovar. O masoca ele fica sozinho para remoer o dia, para entender o que que aconteceu, por que que fulano falou isso, ele ficou chateado, ele é muito emotivo, lembra, né? Ele não falou nada, mas ele ficou chateado, ou ele chateou alguém. Então, ele precisa desse processo. Só que quando ele chegava na casa dele, estava em reforma, e ele tinha feito um combinado com a esposa: Ó, eu não gosto de obras, já que você quer fazer a reforma, eu não quero participar de nada, você que vai tomar todas as decisões, beleza? Beleza. Só que quando ele chegava em casa, ela tem muito do traço oral, ela precisava conversar, ela precisava falar. Só que ele já ficava pé da vida, ele já tinha vindo de dois empregos, ele só queria descansar. E aí ela começava, ah, então o pedreiro falou isso, a gente tem que comprar uma janela, não sei o que, tal. E aí ele respirava fundo e não respondia nada para ela e beleza. Só que o que aconteceu? Ele foi guardando essa raiva, guardando, por quê? Ele poderia falar para a esposa: lembra que a gente fez um combinado? Eu não quero saber da casa. Nesse momento eu preciso descansar. Mas não, para não ficar, não chatear a esposa, ele foi aguentando. Aí no dia seguinte no trabalho, o que que ele acontecia? Ele estava dirigindo, alguém fechava ele explodia. Que filho da mãe, que não sei o que. Uma explosão absurda para uma coisa tão pequena. Aí, né, a gente conversando, eu falei:
Olha só o quanto a falta de diálogo com a tua esposa está afetando os seus relacionamentos no trabalho. A chance de você ser mandado embora porque você está descontrolado é muito grande, quando na verdade você só precisa fazer um ajuste. Olha que simples. O que que eu ensinei para ele? Você vai na tua casa, você vai explicar para tua esposa e para os teus filhos como é que você funciona. E aí ele fez, ele chegou nos filhos, ele tem um casal de filhos. E na esposa falou: "Gente, é o seguinte, eu vou explicar para vocês como é que eu funciono. Eu estou trabalhando em 2 empregos e esses empregos exigem muito de mim. Quando eu chego em casa, eu preciso descansar. O descansar, quando eu chegar em casa, eu vou ficar sozinho no quarto. Sozinho, ninguém vai me incomodar no quarto. Eu vou precisar ficar sozinho 1 hora, ok? Combinado? Depois dessa 1 hora, aí sim eu vou conversar com vocês, eu vou brincar, eu vou dialogar, porque eu preciso dessa 1 hora para poder lidar com os sentimentos que eu tô, porque senão eu vou ser agressiva, eu vou ser mal educada. Então, para ser o melhor pai para vocês e o melhor marido para você, né, para a esposa, eu preciso desse tempo. Tudo bem? Todo mundo achou estranho, porque ninguém nunca fala de como é que a pessoa funciona. Falou: "Ah, então tá, vamos ver como é que é". No primeiro dia ele ainda foi incomodado uma vez, outra, no segundo dia um pouquinho, depois, quando os filhos iam conversar com ele, a esposa falava: "Agora não, é o momento do seu pai". Ah, é verdade, é verdade. E a partir daí ele começou a perceber o quanto é lindo quando você se conhece e o quanto os outros respeitam, mas os outros só respeitam quando você se respeita. E aí eles perceberam realmente que esse pai, ele ficava mais brincalhão, ele ficava mais legal, mais simpático, então eles passaram a entender que o pai precisava. E aí as crianças começaram a entender também que elas precisavam ficar sozinhas, então elas falavam para o pai: "Pai, agora é o meu momento, posso ficar sozinho?". "Ah, tá, beleza". Então começaram a se respeitar, olha que legal. E ele não precisou mais explodir, a mostrar para outras pessoas esse descontrole emocional. Quem não conhecia ele, por exemplo, via ele nesse momento, esse descontrole, fala: "Nossa, que cara, que absurdo um cara desse fazer uma coisa dessa, o cara tá maluco". Mas quando você entende o contexto, toda a história, você vê que muitas vezes o ser humano descontrola porque ele não se conhece, porque a partir do momento que se conhecesse, teria uma vida mais leve. A vida dele seria mais leve, da família e no trabalho. E agora eu pergunto para você, como é que está a sua vida? Você que tem um traço masoca, você tem explodido ou você tem implodido? Porque às vezes a pessoa implode também. O que que é implodir? Você vai segurando, 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 depois você fica: "Ai, eu sou feio, eu sou ridículo, eu sou isso, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá". Então você fica buscando formas de se inferiorizar cada vez mais, se auto-humilhar, nem sei se existe essa palavra, fica se humilhando cada vez mais, então você fica muito na dor, você fica se achando um nada, quando na verdade você tem recursos fantásticos, mas que não estão sendo aproveitados porque você não se conhece, ou caso se conheça, você não está colocando os seus traços no recurso. A sugestão que eu trago nesse momento é você anotar. Você tem guardado, né? Tem engolido o sapo, como a gente fala, né? Tradicionalmente, você tem engolido o sapo aonde? Com quem? Por quê? O que que vai acontecer se você falar? Não é falar assim: "Nossa, você foi muito estúpido". Não, você vai falar de uma forma mais elegante. "Você aquele dia que você chamou minha atenção? Então, eu fiquei chateado porque, assim, eu não fiz aquilo que você disse. Eu estou fazendo meu trabalho todo dia assim, 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 e no entanto, você chamou minha atenção por um erro que nem foi meu. Em momento algum você me chamou, antes de vir dar esse feedback na frente de todo mundo, para falar sobre essa situação, para fazer algum ajuste. E no entanto, você fez questão de falar isso para todo mundo. Eu fiquei chateado, mexeu comigo, sabe? Eu gostaria que quando tiver alguma coisa ruim a meu respeito, alguma coisa que eu não estou fazendo de acordo com o que a empresa, queira, que venha me dar um feedback em particular, para que eu possa melhorar e não fazer do jeito que foi, entende? Você vai colocando para fora, mas de forma tranquila. As pessoas vão te respeitar. Agora, se você não fala, vão continuar fazendo o que fazem e tá tudo certo. Você começa a colocar para fora todo esse sentimento, sabe? Você remói, fica sozinho, remói, e num outro momento, quando você está mais tranquilo, você conversa com a pessoa, você vai ver que sua vida fica muito mais leve, muito mais gostosa de viver, uma vida mais prazerosa no trabalho, no relacionamento.
Por quê? Porque você não precisa carregar pedra, você não precisa carregar peso de ninguém.